Vamos lá, meus amigos, muito boa noite. Voltando agora em definitivo para a nossa aula de processo do trabalho. Mandei um abraço para os capixabas, só que eu já tomei um puxão de orelha aqui, que eu tenho que mandar um abraço para Ecoporanga. Minha mulher está lá e, em nome dela, saúdo a todas as mulheres pelo Dia Internacional. Um beijo para minha esposa, um beijo para minha filha Marina também e para o gordinho mais lindo do Brasil, que é o Otávio, está com 3 meses. Então nós vamos agora passar para os recados e depois nós vamos para a nossa aula aqui, 1h30 de aula. Nós teremos aqui mais ou menos 1h10 de teoria, porque os últimos 20 minutos nós vamos responder as questões. Que questões? Questões que vocês vão encaminhar pelo chat. Então, durante a aula, havendo alguma dúvida, já mande aí no chat, porque a produção vai fazer a seleção, vai agrupar essas perguntas e no finalzinho, os 20 últimos minutos, nós vamos responder a todas elas, ok? Agradeço aí ao professor Salinho, a grande responsabilidade de entrar depois dele, o mestre ali do direito penal, o grande professor Alexandre Salim. E aí nós vamos agora lembrar de uma parte excelente também, que é o sorteio dos livros. Então, na descrição do vídeo aqui embaixo, tem ali o link com as regras sobre o sorteio. Ao longo dessa maratona, nós teremos sorteio de 5 livros da editora Saraiva. E nós teremos ainda maratona por toda a semana. Amanhã, sábado, temos uma aula especial de questões. O dia todo ali com resolução de questões. Os professores respondendo as questões das suas matérias dos exames anteriores. Então, aula bem bacana para todo mundo. Não deixem de ver amanhã. E ao longo de toda a semana teremos também a teoria. Nós estamos apenas no segundo dia aqui de maratona Saraiva à prova, muito conteúdo e o melhor de graça para todos vocês. Perfeito, meus amigos? Vamos lá, senão vocês perdem o aquecimento, senão o sangue esfria. Já tomaram o cafezinho ou pegaram ali o balde de café para acompanhar a aula que vai até às 23 horas. Então, até às 11 horas da noite estaremos aqui. Selecionamos alguns pontos que nós entendemos serem importantes aqui para a sua prova da OAB em processo do trabalho. Tudo pronto? Então vamos lá para as nossas matérias aqui, os nossos pontos principais de processo do trabalho. Fiz uma seleção, por exemplo, um ponto tratando de princípios, um ponto de recursos, um de liquidação, para a gente abranger a maior parte possível da nossa disciplina. Então, vamos começar aqui com um princípio que é fundamental, importantíssimo para a gente, que está relacionado ao próprio procedimento trabalhista, que está totalmente relacionado à celeridade que a gente verifica na Justiça do Trabalho. Na tela para vocês, nós temos aqui o princípio da concentração dos atos processuais. O que nós temos que lembrar em relação a esse princípio da concentração dos atos processuais? Vejam aqui, ó, coloquei para vocês todos os atos processuais que estarão concentrados na nossa audiência. Você sabe que a audiência do processo do trabalho, ela é una. Nós temos, em regra, uma única audiência. Daqui a pouquinho eu vou falar de cada um desses atos aqui, mas comigo nós temos a ideia de que, regra geral, haverá uma única audiência no processo do trabalho. Nós esperamos o quê? Chegar para aquela audiência de hoje e sair dela já com a sentença, sabendo se os meus pedidos foram acolhidos em parte ou se foram rejeitados. Excepcionalmente, nós teremos o fracionamento desta nossa
a audiência. Mas a gente sempre vai trabalhar aqui com a ideia da concentração. A audiência hoje, 10 da manhã, às 10 da manhã, esperamos que seja realizado, olha aqui, o primeiro ato. O primeiro ato da nossa audiência, que será o pregão. O pregão é o chamamento das partes. Vamos chamar reclamante e reclamado. Este pregão ele é extremamente importante porque está atrelado a um dos artigos aqui mais cobrados em prova. Vocês podem anotar que é o artigo 844 da CLT. Então, em relação ao pregão, a gente liga com o artigo 844 da CLT. É o dispositivo que está relacionado à ausência das partes. As consequências para o processo da ausência das partes. O que acontece se o reclamante faltar? Nós temos o arquivamento do processo. E se o reclamado faltar? Temos a revelia. Informações simples que foram recentemente cobradas em prova da OAB. Então, primeiro ato, o nosso pregão. Se as partes estiverem presentes, nós vamos para a primeira tentativa de conciliação, que nós inclusive chamamos de primeira tentativa obrigatória de conciliação. O juiz é obrigado a fazer o acordo, a tentar o acordo, perdão. O juiz ele é obrigado a tentar o acordo. Ele não é obrigado a homologar um acordo eventualmente realizado pelas partes. Veja que são duas coisas diferentes. O juiz é obrigado a tentar o acordo, a perguntar se há o acordo. Mas havendo acordo, ele não é obrigado a homologar. O TST entende que a homologação de acordo é uma faculdade. Não haveria ali violação a direito líquido e certo, nada disso. As partes, elas não possuem direito à homologação. O juiz não está obrigado a homologar. Para a gente seguir no nosso procedimento aqui, vamos verificar o seguinte: as partes estavam presentes, não houve um acordo, isso vai fazer com que o terceiro ato processual surja, que é a nossa defesa. Dentro aqui dos nossos atos realizados, eu tenho a defesa. A defesa hoje, após a reforma trabalhista, de acordo com o artigo 847 da CLT, pode ser oral ou pode ser escrita. Então, o artigo 847 da CLT, pós-reforma trabalhista, traz a possibilidade da defesa ser apresentada oralmente ou por escrito. Nós temos um detalhe importante aqui que poderia ser explorado na sua prova, que seria o momento de apresentação. Se você quer apresentar a defesa oralmente, verbalmente, você vai fazê-lo na audiência. Você vai apresentar essa defesa na audiência. Mas, Bruno, se eu quiser optar pela defesa escrita, aí você tem que apresentá-la antes da audiência. Pegue lá o parágrafo único do artigo 847. Você vai ver que a defesa escrita será apresentada antes da audiência pelo sistema informatizado. Ou seja, nós temos dois momentos a depender da forma escolhida para a apresentação da nossa defesa. Perfeito? Então, vamos continuar. Partes presentes, não havia aqui possibilidade de acordo, então não houve a composição, defesa apresentada, nós passaremos de imediato para a instrução. Instrução, ou seja, a produção das provas. Vamos ouvir as partes, vamos aqui ouvir as testemunhas, vamos apresentar manifestações em relação aos documentos, vamos instruir o processo. A gente sabe que em algumas situações a prova técnica, a prova pericial, ela se faz necessária. E em algumas situações ela é mesmo obrigatória, como acontece com o adicional de insalubridade e periculosidade. Se o direito em discussão for o adicional, o direito ao recebimento do adicional de insalubridade ou de periculosidade, a prova técnica, a prova pericial, ela é obrigatória.
Mas a gente sabe que no dia a dia da Justiça do Trabalho, a prova pericial acaba sendo feita, acaba sendo realizada numa minoria dos processos. Ou seja, no grande número de ações trabalhistas, nós temos apenas prova documental, prova testemunhal e depoimento pessoal. Ou seja, essas provas que nós vamos realizar aqui na nossa audiência. Então vamos pensar que no nosso processo não havia necessidade de realização de prova pericial. Então as partes foram ouvidas, as testemunhas foram ouvidas, as manifestações sobre os documentos foram feitas e o juiz entendeu que aquela prova bastava para o seu convencimento. Então, não vejo mais a necessidade de produção de nenhuma outra prova. Nós passaremos, olha aqui, para as razões finais. As razões finais, pelo artigo 850 da CLT, serão apresentadas também oralmente, também verbalmente. O artigo 850 da CLT deixa claro que essas razões finais serão apresentadas em até 10 minutos por cada parte. Então, autor até 10 minutos, réu até 10 minutos, ok? Oralmente, por quê? Porque nós não queremos interromper o ato, nós não queremos interromper a audiência concedendo prazo de X dias. Não, nós teremos ali oralmente as razões finais. Finalizado este período aqui das razões finais, finalizada este ato processual, nós passamos para a segunda tentativa obrigatória de conciliação. O juiz vai perguntar novamente se tem acordo. Mas, Bruno, ele perguntou no início da audiência se tinha acordo e as partes falaram que não. Ele vai perguntar novamente. Nova tentativa obrigatória. Se o juiz não realizar uma dessas tentativas aqui, o processo é nulo. Nós podemos ter a nulidade do processo. São 2 momentos obrigatórios. E aí, novamente, as partes falam, não há acordo. Passamos para a sentença. O juiz vai proferir sentença oral? Sim. Cada vez mais difícil no dia a dia, reconheço. Cada vez nós temos menos juízes proferindo sentenças orais, mas pela regra da CLT, a sentença será proferida oralmente e as partes já sairão intimadas daquele ato. Nós já sairemos intimados da audiência dessa sentença. Eu já saio intimado e sei que se amanhã for dia útil, já começa o prazo do recurso. Saí aqui revoltado com a sentença que negou os meus pedidos. Primeiro dia útil seguinte, já começa a contagem do prazo de 8 dias para o meu RO, para o meu recurso ordinário. Eu não vou ficar esperando ser um dia intimado pelo Diário Oficial, nada disso. Intimação feita na própria audiência. Então vejam, galera, que com base em um princípio a gente lembra de detalhes relacionados aqui ao procedimento como um todo e que são detalhes que já foram cobrados na prova da OAB, são detalhes que a gente vê sempre aqui no curso do Saraiva à prova. Ok, galera? Depois, segundo ponto que eu destaquei para vocês, que cai bastante. Nós já tivemos várias questões relacionadas a este tema. Qual é o tema? Competência territorial. Você que vai ser aprovado na OAB, você que daqui a pouco estará com a carteirinha de advogado, advogando na Justiça do Trabalho, você tem que conhecer as regras sobre competência territorial. Você tem que saber o local do ajuizamento da ação. O meu cliente João me procurou, relatou um fato e eu tenho que ajuizar uma ação trabalhista. Estou redigindo a minha petição inicial e vi, tanto no CPC quanto na CLT, que eu tenho que colocar o juízo competente. Rapaz, qual é o juízo competente? Essa ação vai ser ajuizada em que local? É domicílio? É dele? É o local da contratação? É o local da sede da empresa? É o local da prestação dos serviços? Eu tenho que saber esta resposta. E essa resposta cai em questão aqui da primeira fase.
A resposta, onde é que nós temos? Está aqui, ó, um dos artigos mais importantes, 651 da CLT. É aquele artigo que você tem que abrir a sua CLT e destacar. Se você faz uma lista dos artigos, das súmulas mais importantes, pode colocar ali artigo 651 da CLT. Ele vai responder a absolutamente todas as questões sobre competência territorial. Então você começou a ler uma questão na sua prova e percebeu que a FGV começou a trazer nomes de cidades, que fulano tinha domicílio aqui, que trabalhou acolá. Pode ter certeza que é uma questão de competência territorial e você vai acertar a resposta porque terá na mente o artigo 651. E aí nós vamos aqui, ó, regra geral, local da prestação dos serviços. Esqueça local do domicílio, local da contratação, sede da empresa. Num primeiro momento, isso não é relevante. Num primeiro momento, você vai circular o local da prestação de serviço. Ele prestou serviços em que local? Salvador. Então, ó, local do ajuizamento da ação, Salvador, local da prestação dos serviços. Esse é o nosso caput. Claro que nós temos algumas situações excepcionais. Uma delas já foi inclusive objeto de questionamento em prova da OAB, que é esse primeiro aqui, é o parágrafo primeiro. O parágrafo primeiro fala do agente ou viajante comercial. O agente ou viajante comercial, no parágrafo primeiro, ele tem aqui uma regra diferente. Primeiro, você vai avaliar se há subordinação, se ele está subordinado a algum local. Ele está subordinado à sede ou filial de Belém do Pará. Então, você tem que ajuizar a ação em Belém do Pará. Então, para o agente ou viajante comercial, que é aquele que trabalha em vários locais, você, no primeiro momento, vai analisar se ele tem aqui subordinação. A questão diz que ele está subordinado a um determinado local, então você vai ajuizar a ação naquele determinado local. Não tem subordinação. A ausência de subordinação. Não tem subordinação, então aqui pode ser no domicílio do reclamante ou na localidade mais próxima, é que diz o parágrafo primeiro. Então, ou teremos aqui o domicílio do reclamante ou a localidade mais próxima, ok? É uma situação excepcional do parágrafo primeiro. A gente só vai pensar em domicílio do reclamante nesta hipótese do parágrafo primeiro, se a questão disser explicitamente que ele é agente ou viajante comercial, ok? Parágrafo segundo. Parágrafo segundo só traz uma informação relevante que você tem que levar para a sua prova. Ele vai falar do brasileiro que trabalhou no exterior. E o brasileiro que trabalhou no exterior tem que ajuizar a ação lá no exterior? Ele poderia ajuizar a ação aqui no Brasil? Sim. O parágrafo segundo vai dizer que o brasileiro que trabalhou no exterior, ele pode ajuizar a ação aqui no Brasil, desde que não haja, olha ali, convenção internacional em sentido contrário. Se tiver convenção internacional em sentido contrário, não pode. Mas não havendo convenção internacional em sentido contrário, este brasileiro que trabalhou no exterior pode ajuizar aqui no Brasil. Nós vamos proteger este brasileiro, nós vamos abrir as portas do Poder Judiciário para ele, é uma medida de proteção. Perfeito? E a última informação e o parágrafo terceiro aqui. O parágrafo terceiro vai falar da empresa itinerante, que é aquela que desenvolve atividade fora do local da contratação. Para a empresa itinerante, para a empresa que desenvolve a atividade fora do local da contratação, nós temos duas possibilidades. Ou o reclamante vai escolher, aqui é a escolha dele, ou o reclamante vai escolher o local da contratação ou o local da prestação de serviços, qualquer local da prestação dos serviços. Então, ou o local da contratação ou qualquer local da prestação dos serviços. Isso daqui, meus amigos, esse resumo aqui vai responder às nossas questões. Ele é um resumo desse artigo 651
da CLT fundamental para a sua prova. Você que está estudando deve estar pegando provas passadas. É um bom método de estudo. Pegue provas passadas. Você vai encontrar questões tratando dessa competência territorial. E você vai lembrar desse esqueminha aqui, vai lembrar dessas informações e vai responder adequadamente. Vai que no dia da sua prova cai uma questão sobre competência territorial, você lembra aqui da nossa aula, acerta e já corre para o abraço. Ok, galera? Depois, terceiro ponto que eu trouxe para vocês aqui, capacidade postulatória. Capacidade postulatória, súmulas, artigos, OJs aqui. Olha o que acontece, pessoal. Primeiro dispositivo que nós temos aqui em relação à capacidade postulatória, artigo 791 da CLT. Quando a gente fala de capacidade postulatória, a gente pensa no advogado. Isso é normal, até mesmo porque nós estamos estudando aqui, vamos passar na prova, porque daqui a pouco seremos advogados. Então a gente pensa em capacidade postulatória como o advogado. E quando a gente pensa na contratação de um advogado, é óbvio que a gente lembra o quê? Da procuração e do contrato de honorários também, né? Então a gente vai pensar no cliente assinando ali no seu escritório o contrato de honorários, o cliente assinando procuração, outorgando poderes para você agir em nome dele. Por quê? Porque você possui, pela Constituição Federal, a capacidade postulatória. O artigo 133 da Constituição Federal diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Bruno, e esse artigo 791 da CLT, ele não parece ali o oposto do artigo 133? O artigo 133 da Constituição fala que o advogado é indispensável à administração da justiça e o 791 ali traz o jus postulandi. Vejam que esse dispositivo ele foi recepcionado pela Constituição Federal. O jus postulandi, ele é válido. Sempre que nós pensarmos em jus postulandi, nós vamos lembrar aqui da parte indo sozinha a Justiça ao Trabalho. Você não é advogado e você não quer contratar advogado, vá sozinha à Justiça ao Trabalho. Você tem o direito de postular, você possui o jus postulandi. Mas é claro que existem exceções. E as exceções caem em provas? Sim. Em algumas situações, nós já verificamos recentemente questões envolvendo jus postulandi. Então, às vezes, a gente pensa que é uma situação que não tende a cair, porque não tem nenhuma novidade, ou é um instituto que já foi várias vezes cobrado na prova da OAB e a gente deixa de lado. Não faça isso. Jus postulandi é um instituto simples? Sim, mas que cai em prova e caiu recentemente e pode voltar a cair. Então, o que nós temos aqui? O que eu destaquei para vocês em relação ao jus postulandi, vocês acabaram de ver na tela. Eu destaquei a súmula 425 do TST. Essa súmula 425 restringe o jus postulandi, traz situações em que o jus postulandi ele não é mais admitido, que não cabe mais o jus postulandi. E nós temos que conhecer essas situações, porque a banca FGV pode criar uma determinada hipótese e dizer que fulano com o jus postulandi buscou a Justiça do Trabalho ajuizando, por exemplo, uma ação rescisória. E eu tenho que saber se a ação rescisória pode ser ajuizada sem advogado. Olha o que acontece. Essa súmula 425 do TST trouxe 4 situações de restrição. Anotem aí e depois peguem a súmula que vocês vão ver que são as 4 situações que eu vou passar para vocês agora. Então, quais são as 4 hipóteses em que não mais se aplica o jus postulandi, ó, aqui comigo. Então, quais são as 4 situações? Ação rescisória, ação cautelar,
mandado de segurança e recursos para o TST. Então, ação rescisória, ação cautelar, mandado de segurança e recursos para o TST. Você quer ajuizar ação cautelar e uma ação rescisória? Contrate advogado. Você quer aqui impetrar o mandado de segurança? Contrate advogado. Você quer interpor um recurso para o TST? Contrate advogado. Ok? Nessas 4 situações, o jus postulante não mais se aplica. Então, quem não é advogado, quem não tem advogado, pode tranquilamente ajuizar uma ação trabalhista, uma reclamação trabalhista típica perante a vara do trabalho. Da sentença desfavorável, pode tranquilamente interpor o recurso ordinário para o TRT. Mas, se tiver que interpor o recurso de revista para o TST, terá que contratar advogado. Se esse recurso de revista para o TST for interposto sem advogado, ele será inadmitido por irregularidade de representação. Então haverá a inadmissão desse recurso de revista por irregularidade de representação. Perfeito, galera? Depois, coloquei um artigo aqui da Reforma Trabalhista que já caiu em prova da OAB. Aquele artigo 855B da CLT trata de um procedimento chamado homologação de acordo extrajudicial. Então, de acordo com o 855B da CLT, nós teremos ali o pedido de homologação do acordo extrajudicial. Por que eu coloquei aqui relacionado ao jus postulandi? Porque nós temos dois detalhes importantes aqui. Neste procedimento não se aplica o jus postulandi. Então, se você e seu empregador firmaram um acordo e querem levar este acordo para homologação, tem que ter advogado na história. Não se aplica jus postulandi. E o outro detalhe fundamental aqui é o seguinte: não pode ser um único advogado. Não pode ser advogado comum. Você tem que ter um advogado e a empresa tem que ter outro advogado. Não pode ser advogado comum. Foi uma técnica utilizada pelo legislador para evitar futuras alegações de vício, de coação, que eu fui enganado pelo advogado da empresa. Então, não. Cada um tem o seu advogado. O advogado da empresa não vai conseguir te enganar porque você tem o seu advogado que tem conhecimento e vai te defender. Não vai deixar você assinar qualquer acordo. Então, essa é a ideia. Então, no 855B não se aplica o jus postulandi e, além disso, não pode ser advogado comum, que é um ponto importante para a gente, ok? Agora, quando eu estava falando aqui de capacidade postulatória, do cliente indo ao seu escritório, eu falei que ele iria assinar o contrato de honorários e assinaria uma procuração, através da qual ele estaria outorgando poderes para você agir em nome dele. Mas vamos pensar o seguinte: liga aquele cliente desesperado: doutor, pelo amor de Deus, eu tenho audiência daqui a pouquinho, fiquei sabendo agora, estou com um monte de documento aqui, você consegue chegar lá no Justiça do Trabalho daqui a meia hora? Você fala: claro, estou chegando lá, me espera aí. Beleza. Aí você começa a pensar: puxa, mas eu não tenho como redigir a defesa. Não, tranquilo. A defesa pode ser oral. Vou chegar lá na audiência em até 20 minutos, vou produzir a defesa. Ok. Tá, mas eu não tenho procuração, eu não tenho como levar uma procuração. Precisa? Não. Esse é o ponto que a gente entra aqui. No processo do trabalho, a gente admite o mandato tácito. A procuração tácita. A gente não precisa de uma procuração no papel, a gente tem ali o mandato tácito. Este mandato tácito está reconhecido tanto no artigo 791 da CLT quanto na súmula 383. Então, o mandato tácito também está na súmula 383 do TST e ele surge quando o nome do advogado é inserido na ata de audiência.
Então você chegou lá, todo esbaforido, toda esbaforida, para a audiência, sentou, o seu nome foi inserido na ata de audiência, você tem procuração, você tem mandato, o mandato tácito. Primeiro detalhe, ele é válido, não tem nenhuma irregularidade, você não precisa juntar outro posteriormente. Você não precisa juntar uma procuração no papel em X dias. Não, você pode ficar o tempo todo ali com o mandato tácito, que ele é totalmente válido. Então não há nenhuma irregularidade para ser sanada depois, ok? E um detalhe aqui. Será que você vai poder praticar absolutamente todos os atos do processo? Não. Absolutamente todos os atos, não. Sabe por quê? Porque este mandato tácito, ele outorga, ele concede poderes gerais para o processo. Ele não concede os poderes especiais, ele não vai conferir os poderes especiais, só os poderes gerais. Os poderes especiais, eles estão no artigo 105 do CPC, lá do Código de Processo Civil. Poder especial está no artigo 105. Eu não terei esses poderes especiais. Não vou poder transigir, por exemplo, não vou poder receber quantia em nome do cliente, mas os poderes gerais eu tenho. Vou poder recorrer? Vou. Está dentro de um poder geral. Está lá na súmula 383. Agora, importante sempre lembrar o seguinte, que o portador do mandato tácito, ele não pode subestabelecer, é o que diz a nossa OJ 200, que está na tela. O portador de mandato tácito, ele não pode subestabelecer, vedação ali da OJ 200, que entendeu que se tratava ali de um poder especial, um poder a ser realizado, um ato a ser realizado apenas por quem possui procuração expressa, com aquele poder de subestabelecimento expresso, explícito ali no papel. Ok, meus amigos? Então, fundamental nós conhecermos esses artigos e essas súmulas. E olha um detalhe aqui. Por que eu estou colocando os artigos, as súmulas? Porque questão da OAB de processo do trabalho, você não precisa de doutrina. Ou é artigo, ou é súmula, ou OJ. Pegue ali as últimas provas, pegue ali as 5 últimas provas, cada uma 5 questões de processo de trabalho. Você vai ter 25 questões de processo de trabalho. Provavelmente você não vai encontrar nenhuma a ser respondida com base em doutrina. Ou é artigo da CLT, ou súmula do TST, ou OJ do TST. Por isso aqui a menção a esses dispositivos, por isso que vale a pena destacar na sua CLT, no seu vademecum aqui, estas súmulas, OJs e artigos. Eles realmente respondem às nossas questões. Perfeito? Vamos continuar aqui a nossa maratona com honorários advocatícios de sucumbência. Um ótimo assunto para a nossa prova da OAB, um assunto que interessa absolutamente a você, futuro advogado trabalhista. Primeira coisa que você vai fazer, como já fez em outras oportunidades, destacar o artigo 791A da CLT. Pode grifar ali, ou faça como eu fiz aqui, ó, passe o amarelão, o marca-texto no 791A da CLT. Honorários advocatícios de sucumbência. Você vai lembrar que a reforma trabalhista mudou o sistema de condenação nesses honorários. Agora os honorários de sucumbência são devidos pela mera sucumbência. Mera sucumbência. O único requisito é ter perdido. O perdedor paga ao advogado do vencedor. Nós não temos mais aquele sistema da assistência judiciária gratuita em que só o sindicato recebia, não. Agora você, futuro advogado trabalhista, receberá, além dos honorários contratados do seu cliente, os honorários de sucumbência da parte contrária. O perdedor pagará a você, advogado do vencedor. Que percentual? Aqui tem que tomar cuidado, porque apesar da gente utilizar o mesmo sistema
do CPC, o percentual é diferente. Olha aqui no cantinho, ó, 5 a 15%. O percentual ficou diferente do CPC, apesar de nós utilizarmos o mesmo sistema da mera sucumbência. Então não chega a 20%, como acontece lá no processo civil. Mínimo de 5, máximo de 15. Então o juiz pode fixar em 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15%. Bruno, mas que critérios o juiz vai utilizar para fixar entre 5% e 15%? Quais são os critérios para fixação? Dentro do artigo 791-A da CLT, você vai encontrar esses critérios que são os mesmos do processo civil. Geralmente a gente lida com várias diferenças, aqui não, são os mesmos critérios. Tempo do processo, complexidade do processo, trabalho realizado pelo advogado. Então, quanto mais tempo demora o processo, maior deve ser o percentual. Quanto mais complexo o processo, maior deve ser o percentual. Quanto melhor o trabalho desenvolvido pelo advogado, maior deve ser o percentual. Local de prestação dos serviços pelo advogado, quanto mais longe, maior deve ser o percentual, melhor ele deve ser remunerado. Então, são critérios para a fixação entre esse mínimo de 5% e o máximo de 15%. E aí um detalhe importante que eu coloquei ali, ó, sucumbência recíproca. Você não ganhou tudo o que queria. Você pediu 100 mil reais e conseguiu 70 mil. Ó, não está perfeito, mas não está o pior dos mundos, não. Mas olha o que acontece, houve sucumbência recíproca. Você foi sucumbente à parte contrária também. A parte contrária perdeu 70, foi condenada a pagar 70, mas você também foi sucumbente porque deixou de receber 30 mil reais. O que acontece na sucumbência recíproca? Nós temos a condenação em honorários também recíprocos. A parte que foi condenada a pagar 70 mil vai pagar honorários para o advogado da parte vencedora. Mas a parte vencedora também perdeu 30, deixou de alcançar 30. Então também será condenado ao pagamento de honorários. Serão honorários ali recíprocos. Só que com um detalhe, estes honorários não podem ser compensados. Uma parte vai pagar para o advogado da outra parte. Não dá para compensar. Eles vão colocar na prova que esses honorários podem ser compensados. Não, eles não podem ser compensados porque os credores são diferentes. Eu vou pagar para o seu advogado, eu não vou pagar para você, para o seu advogado. E você não vai pagar para mim, vai pagar para o meu advogado. Então, por isso que não cabe a compensação desses honorários. Eles vão colocar que cabe, mas você não vai cair nesta pegadinha. Depois, ó, justiça gratuita. O beneficiário da justiça gratuita será condenado ao pagamento dos honorários, mas nós vamos suspender esta cobrança, vamos suspender a exigibilidade, vamos suspender a cobrança dos honorários aqui do beneficiário da justiça gratuita. Ele até pode vir a pagar se tiver uma mudança ali na situação econômica dele. Mas vejam que isso é até o prazo de 2 anos a contar do trânsito em julgado. Depois de 2 anos, a dívida deixa de existir mesmo, morre, ok? Então eu condeno esse beneficiário até para poder cobrar depois, mas suspendo a cobrança. Posso cobrar dentro de até 2 anos se ele tiver uma mudança na sua condição financeira. Vai que o maluco ganha na Mega Sena, pô, aí você vai lá e cobra dele. Tá bom? E aí, o último ponto, a reconvenção. A reconvenção é cabível no processo do trabalho? Sim, ela não está prevista na CLT, como você sabe, está prevista no CPC, mas eu aplico subsidiariamente aqui as normas do CPC e trago a reconvenção para dentro do processo do trabalho. A pergunta é a seguinte: vai caber a condenação aos honorários advocatícios de sucumbência na reconvenção? Na reconvenção teremos a condenação ao pagamento desses honorários? Sim. Sabe por quê? Por um motivo simples e que você sabe.
A natureza jurídica da reconvenção é de ação. É como se eu ajuizasse uma ação dentro de outro processo que está em curso. Então, como a reconvenção tem natureza jurídica de ação, nós teremos a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência na reconvenção. Então, eu teria na ação e na reconvenção. Perfeito, galera? Ó, são pontos importantes sobre honorários de sucumbência para sua prova da OAB. Não deixe de ler esse artigo 791 da CLT, 791A da CLT. Esses pontos que foram alterados ou que foram inseridos pela reforma trabalhista vêm sendo cobrados na prova da OAB desde que a reforma entrou em vigor. Você sabe que essa reforma trabalhista entrou em vigor no dia 11/11/2017. Em todos os exames depois do dia 11/11/2017, a FGV cobrou algum ponto da reforma trabalhista. Então a gente não pode vacilar em relação a eles. Perfeito? Vamos agora para onde? Ó, vamos para nulidades processuais, o sistema de nulidades. E vocês vão perceber aqui o seguinte, ó, uma sequência. Vem comigo, ó, 794, 795, 796, 797, 798 da CLT. Uma sequência de artigos ali da nossa CLT que tratam das nulidades processuais, artigos que vão tratar do sistema de nulidades. E depois entra um enxerido aqui, que é o 277 do CPC. Vamos lembrar aqui a ideia das nulidades processuais. O primeiro, que é o princípio do prejuízo, que está no artigo 794, ele é fácil de ser lembrado porque está atrelado ao próprio conceito de nulidade processual. Você sabe muito bem, tanto das aulas de processo civil quanto de processo do trabalho, que nulidade é erro de forma mais prejuízo. Nulidade não é um simples erro de forma. Realizar o ato fora da forma adequada é nulo. Não. Nulidade é erro de forma mais prejuízo. É exatamente isso que nós temos no artigo 794 da CLT. O princípio do prejuízo ou da transcendência, como também se chama. O princípio do prejuízo ou da transcendência, se não houver prejuízo, não há nulidade processual. Leve esta ideia para a sua prova. Depois, princípio da convalidação, também é chamado de preclusão. Então, princípio da convalidação ou da preclusão. É a ideia que nós temos que alegar a nulidade o mais rápido possível, temos que alegar a nulidade na primeira oportunidade. Sob pena de quê? Preclusão. Sob pena de convalidação. Nós vamos pelo nome dos princípios. Se você não alega a nulidade na primeira oportunidade, ela deixa de existir. Você perde a possibilidade de alegá-la. Princípio da convalidação ou da preclusão. Lembra que preclusão é perda. Perda de uma possibilidade de realizar um ato processual. No caso aqui, você está perdendo a possibilidade de alegar aquela nulidade. Então, alegue o mais rápido possível, alegue na primeira oportunidade que tiver que falar nos autos. Depois, economia, artigo 796 da CLT, o 796 tem duas alíneas, traz ali dois princípios. O primeiro é o da economia. Pelo princípio da economia, nós vamos tentar suprir a falta, nós vamos tentar repetir o ato para não reconhecer a nulidade, desfazer o processo todo. Não. Antes de declarar a nulidade e sair desfazendo o ato processual, veja, sob a ótica da economia, se você pode suprir a falta daquele ato, ou se você pode repeti-lo. Pelo dispositivo, nós não vamos reconhecer a nulidade se for possível suprir a falta, se for possível repetir o ato processual. Isso aqui é muito importante, além de estar atrelado à economia, também está relacionado à celeridade processual.
No próprio artigo 796 vem o princípio do interesse. O princípio do interesse está relacionado aqui à impossibilidade da nulidade ser alegada por quem lhe deu causa. É uma regra bastante lógica. Quem deu causa à nulidade não pode alegá-la. Quem gerou a nulidade não pode alegá-la. Imagina o seguinte, vamos para um exemplo prático aqui, fácil. Imagina o seguinte, você já estudou lá o 651 da CLT, sabe que a ação trabalhista tem que ser ajuizada no local da prestação do serviço. Então você deveria ter ajuizado a ação lá na minha cidade, Vitória, no Espírito Santo. Mas você escolheu ajuizar em BH. Foi lá em BH e ajuizou a ação. Seguiu a regra? Não, mas foi lá e ajuizou. Beleza. Daqui a pouco vem uma petição sua no processo. Aqui, BH não é competente, esse processo tem que ser remetido para Vitória, porque lá foi o local da prestação de serviço. O juiz vai olhar aquele negócio, porra, peraí. Quem está alegando é o autor, é isso mesmo? É o autor que está alegando. Pô, mas o autor que escolheu o local do ajuizamento da ação. O autor não tem interesse em alegar esse vício porque ele que deu causa à nulidade. Então quem dá causa à nulidade não pode alegá-la. E aí já está na tela, na sequência, artigo 797, 798, aproveitamento. Olha o que acontece. Vocês sabem que o processo é uma sequência de atos interligados. Então, realizei o ato 1, 2, 3, 4, o ato 3, ele tem uma nulidade. Então, realizamos 1, 2, o 3, o 4, depois foi verificado que o ato 3 possui ali uma nulidade processual. O que nós temos nesse exemplo? Atos anteriores, 1 e 2, e atos posteriores, o 4. Os atos anteriores, 1 e 2, de acordo com o princípio do aproveitamento, são válidos. Eles são automaticamente válidos. Os atos anteriores à nulidade, ninguém encosta neles. Eles são válidos. E os posteriores, eles são automaticamente nulos? Não. Eles não são automaticamente nulos. Essa daqui que é a ideia que o dispositivo vai trazer para a gente. Calma, vamos ver se ele pode ser aproveitado. Se ele puder ser aproveitado, ele tem que ser. Então, uma medida também de economia de tempo e de dinheiro. Então, os atos anteriores são válidos. E os posteriores, nós temos que analisar. Se eles forem válidos, se eles puderem ser aproveitados, serão preservados. Perfeito? E aí depois, o princípio da instrumentalidade das formas lá do CPC. Instrumentalidade rima com finalidade. Então, os atos processuais possuem uma forma e uma finalidade. Qual é mais importante, forma ou finalidade? Finalidade. Sempre gosto de dar um exemplo aqui do seu estudo. Estou aqui na nossa aula, eu imagino que você deve estar sentadinho, tranquilo, num local bem iluminado, silencioso, prestando atenção, porque essa é a forma adequada de se estudar. Você está estudando com a finalidade que é passar e você vai passar na OAB. Aí daqui a pouco vem no chat ele, não rapaz, eu não estou estudando assim não, eu estou deitadão na cama, ali ouvindo um rockzinho também, de leve ali, um sertanejo de leve, estou deitadão aqui, cachorro latinho, uma zona, bagunça danada. Ó, a forma não é adequada, mas você vai passar na OAB. Aí quando você passar na OAB, eu vou falar, não entrega a carteira para ele não. Não entrega a carteira para ele não, porque a forma que ele estudou não era a ideal. E aí? Tô nem aí para a forma. Se a finalidade foi atingida, o ato ele é válido. Então, de acordo com o princípio da instrumentalidade, eu tenho uma forma e uma finalidade. E ó, não seguimos a forma, mas a finalidade foi atingida, o ato é válido. Não precisa refazer, não. Imagina você que está estudando deitadão aí,
ter que fazer outra prova só porque não estudou sentadinho, bonitinho? Não, claro que não. Perfeito, galera? Então esse aqui é o nosso sistema das nulidades processuais. Temos que lembrar desses artigos da CLT. Vamos ficar na tela que eu já vou passar para o próximo aqui, que é a audiência. Atrasos e faltas. Informações simples, mas importantes que a FGV gosta de cobrar e que você, como advogado, tem que conhecer. Porque, como eu já disse, daqui a pouquinho você estará lá na Justiça do Trabalho fazendo 10 audiências por dia. Por dia não, 10 audiências numa manhã só, chovendo cliente. Beleza. O que você tem que saber em relação às audiências? Pode ser que você chegue para a audiência, era a primeira da pauta, 8h30, você chegue lá. Ué, cadê o juiz? Não chegou ainda. E passados 5 minutos, 10 minutos, você já agoniado, pô, cadê o juiz que não chegou ainda? Automaticamente você vai se perguntar, quantos minutos o juiz pode se atrasar? Aí a resposta está no artigo 815 da CLT, 15 minutos. Artigo 815, 15 minutos. O juiz pode se atrasar até 15 minutos. Bruno, ele não chegou, deu os 15 minutos, ele não chegou. Você vai pedir uma certidão, vai fazer o registro no livro de audiência e você vai poder ir embora sem sofrer nenhuma penalidade. Se ele chegar depois, você não vai sofrer nenhuma penalidade, porque você esperou os 15 minutos, fez o registro devido e partiu no mundo, ok? Mas numa outra situação, teve um dia, esse dia foi triste, teve um dia que você chegou ali todo esbaforido, suado, todo cabelo em pé, chegou 1 minuto atrasado. O juiz olhou, já era. Poxa, mas você não podia esperar nem um pouquinho? Quantos minutos eu posso me atrasar, excelência? Nenhum, 0. Parte não pode se atrasar? Não. Isso já foi cobrado em OAB? Já. Isso é fundamental para a gente? Sim. OJ 245. OJ 245 da SDI1 partes, anotem aí. Não há previsão legal de atraso. Não há previsão legal de atraso, partes não podem se atrasar. Você se atrasou. O juiz fez o pregão. Reclamante João da Silva. Cadê o João da Silva? Não chegou. Não chegou, nós vamos considerar ausente, ok? E aí eu já puxo aqui aquele artigo que eu falei lá atrás, relacionado ao pregão, que é o artigo 844 da CLT, que vai falar de ausência das partes. Parte está atrasada, está chegando, não está aqui. Se não está aqui, nós vamos dar o tratamento de ausência do artigo 844. Esse 844 é importante também porque foi alterado pela reforma trabalhista, então pode ser aqui que ele seja novamente cobrado. Reclamante faltou. Se o reclamante falta, o que nós temos? Arquivamento do processo. Então, o processo será arquivado e o reclamante vai ser condenado ao pagamento de custas processuais. Então, arquivamento mais custas processuais. Novidades da reforma trabalhista aqui. Você faltou, mas por um motivo justo. Você tem uma justificativa, então você tem o prazo de 15 dias para justificar a sua ausência e aí se livrar dessa condenação ao pagamento das custas. Então a reforma trabalhista incluiu no artigo 844 esse prazo de 15 dias para que você justifique a ausência. E aí retire aquela condenação ao pagamento das custas. Tá, eu não tenho nenhuma justificativa ou eu não justifiquei no prazo, e aí? O que eu faço com essas custas? Essas custas, elas têm que ser depositadas para você ajuizar uma outra ação. Então eu crio um novo requisito aqui, ó, nesta situação você só vai poder ajuizar uma outra ação se provar que pagou as custas processuais. Ok, galera? Ponto da reforma trabalhista. Depois, quem está ausente? Reclamado. Se o reclamado está ausente, nós temos aqui revelia. Então,
revelia. O que a gente tem em relação à reforma trabalhista neste ponto aqui? Diz o legislador da reforma que, mesmo havendo a revelia, os documentos e a defesa serão recebidos. Então, se a gente for lá no parágrafo 5º do artigo 844, a gente vai ver que os documentos e a defesa serão recebidos, mesmo havendo a revelia. Não precisam ser desentranhados, não precisam ser retirados ali dos autos. E se os dois faltarem? Faltando os dois, o que acontece? Arquivamento do processo também. Isso não está no artigo 844, a doutrina que traz, se ambos faltarem, teremos o arquivamento do processo. Então, informações importantes para a gente aqui sobre essa audiência, que é o dia a dia do advogado trabalhista. Vamos na sequência. O que eu trouxe para vocês aqui, ó? Efeitos dos recursos. A gente sempre encontra alguma questão relacionada aos recursos, cabimento dos recursos, juízo de admissibilidade. Então, trouxe para vocês aqui um ponto sobre efeitos dos recursos. Nós temos ali 5 efeitos dos recursos. Mas, Bruno, o que seria um efeito do recurso? Uma consequência da sua interposição. Então, o efeito é uma consequência da interposição de um recurso. Quando um recurso ele é interposto, ele devolve a apreciação da matéria ao Poder Judiciário. Como se eu falasse para o Poder Judiciário, ó, gostei dessa sentença não, essa sentença não está boa não, está errada, analisa novamente, devolvo a apreciação do Poder Judiciário àquela situação. Então a sentença para mim não está adequada, vou solicitar uma reanálise pelo TRT. Isso é o que nós chamamos de efeito devolutivo. Todo recurso possui efeito devolutivo? Sim. Falam exceção? Não tem. Impressionante. Uma regra sem exceção. Artigo 899, efeito devolutivo. Só que olha o que acontece. Se você pegar esse artigo 899, você vai ver que os recursos eles são recebidos no efeito meramente devolutivo. Por que o dispositivo fala em efeito meramente devolutivo? Para deixar claro que os recursos trabalhistas, eles não possuem, em regra, o efeito suspensivo. Então vejo que quando o dispositivo fala em efeito meramente devolutivo, é para deixar claro que nós não temos efeito suspensivo automático. Então, a sentença que condenou a empresa a pagar 100 mil reais. Ok, a empresa interpôs o recurso ordinário. Aquela sentença condenatória já pode produzir efeitos. Eu já posso iniciar a execução provisória. Mas, Bruno, por que ela começa já a produzir efeitos? Porque o RO interposto não suspende os efeitos dela. O RO só devolve a apreciação da matéria para o Poder Judiciário. Regra geral, efeito só devolutivo. Os meus alunos aqui do Saraiva Prova já sabem que quando eu falo regra geral, é porque tem exceção. E aqui tem súmula 414. Então, regra geral, recurso trabalhista não possui efeito suspensivo. Pela súmula 414, a gente pode requerer, a gente pode pedir o efeito suspensivo. Qual que é um detalhe aqui? Esta súmula foi alterada para se adequar ao CPC de 2015 e agora não é mais preciso a ação cautelar. Antigamente precisava de uma ação cautelar para pedir o efeito suspensivo, agora não. Ficou mais fácil. Se a gente ler a súmula 414, no seu inciso 1º, nós vamos perceber que esse efeito suspensivo pode ser requerido na própria petição do recurso. Você vai abrir um tópico no seu recurso e vai requerer o efeito suspensivo. Perfeito, galera?
Já o efeito translativo, anotei para vocês aqui que o efeito translativo está relacionado às matérias de ordem pública. O que são as matérias de ordem pública? São aquelas que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz como incompetência absoluta. Por exemplo, competência absoluta pode ser conhecida de ofício, não precisa de pedido. E o efeito translativo, ele conduz essas matérias de ordem pública automaticamente para conhecimento do tribunal. Então, a gente tem a transferência das matérias de ordem pública para o tribunal. Enquanto o processo estava em primeiro grau, na vara do trabalho, o juiz do trabalho podia reconhecer essa incompetência absoluta, de ofício. Não fez. A parte interpôs o RO. A partir do momento que o RO chega ao TRT, os desembargadores podem reconhecer de ofício essa incompetência absoluta, porque essa matéria de ordem pública foi levada à apreciação do tribunal através do efeito translativo. Perfeito? Depois, efeito substitutivo, artigo 1008 do CPC, o efeito substitutivo. Esse dispositivo, esse 1008 do CPC, diz que a decisão proferida no recurso vai substituir a decisão recorrida. Então, o acórdão que vai julgar o RO vai substituir a sentença. Então, no exemplo mais simples aqui de substituição, o acórdão do TRT que julgar o RO vai substituir a sentença, já que a sentença era a decisão recorrida. E efeito regressivo? Efeito regressivo está relacionado à reconsideração da decisão. Em algumas situações, isso não se aplica a todos os recursos. Em algumas situações, o Poder Judiciário, ao receber o recurso, pode reconsiderar a decisão. O julgador recebe o recurso, lê e fala, putz, o João realmente tem razão, reconsidero, volto atrás na decisão. Isso é excepcional. Isso acontece muito com os recursos de agravo. Agravo de instrumento, agravo de petição, agravo interno. Mas eu coloquei um artigo aqui fundamental e que se aplica no processo do trabalho e que está atrelado ao RO. O RO pode, nesta hipótese aqui, ter efeito regressivo. Que situação é essa do artigo 485, parágrafo 7º? É aquela situação da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Então, pode anotar que é a sentença terminativa. A sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Então, aqui está a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Você vai interpor o recurso ordinário, o RO. Se o juiz do trabalho entender que você tem razão, que ele errou, ele reconsidera. Se fosse uma sentença definitiva, se fosse uma sentença que tivesse determinado a extinção do processo com resolução do mérito, isso não poderia ocorrer. O juiz não poderia voltar atrás, ok? Então isso é típico da sentença terminativa, da sentença que vai extinguir o processo sem resolução do mérito, ok? Então temos aqui 6 recursos, 6 efeitos dos recursos para nós lembrarmos para a nossa prova. Vou passar aqui para o próximo, que é o recurso adesivo, súmula 283 do TST. Importante para a gente, tema que já foi objeto de questionamento, tem um tempinho que não é cobrado, mas pode vir a ser, principalmente porque a gente sabe, já falei isso para vocês, que a FGV gosta o quê? De súmula do TST, OJ do TST, ó, pode vir comigo. A FGV gosta de entendimento jurisprudencial, para ver se você conhece a jurisprudência do TST. E olha o que eu coloquei aqui, súmula do TST. Essa súmula 283 do TST responde a absolutamente todas as perguntas sobre recurso adesivo. Se a FGV colocar alguma questão
Sobre recurso adesivo, você vai responder com base nessa súmula 283. E primeiro ponto aqui, recurso adesivo que não está previsto na CLT pode ser utilizado aqui, ele é compatível com o processo do trabalho? Eu posso aplicar subsidiariamente o CPC aqui ao processo do trabalho neste ponto? Sim. Primeira informação da súmula daqui é compatível com o processo do trabalho. O recurso adesivo, ele é compatível com o processo do trabalho porque ele está relacionado à economia, à celeridade, é um instituto que é considerado aqui amigo da celeridade do processo. Então ele é compatível. Nós já tivemos uma súmula antiga do TST falando o contrário, que era incompatível. Por isso que é uma informação importante, é compatível com o processo do trabalho. Vamos imaginar o seguinte, para a gente encaixar o recurso adesivo aqui. Você ajuizou uma ação trabalhista pedindo a condenação ao pagamento de R$100 mil. O juiz condenou a empresa a te pagar 90 mil. E aí, você está satisfeito com essa sentença? Poderia ser melhor ou você acha que é uma sentença absurda? Se você me responder que é uma sentença absurda, que você tinha que receber os R$100 mil, eu vou te falar o seguinte, ó, então em 8 dias você interponha o RO e peça a reforma da decisão para aumentar de 90 para R$100 mil. Agora, se você me falar, ó, até que tá bom, não tá ruim não, poderia ser melhor? Claro, né, a gente sempre quer mais, mas não tá ruim não. Aí eu falaria para você o seguinte, ó, então espere para ver se a outra parte vai interpor recurso. Provavelmente vai, mas espere. Porque se ela não interpuser o RO, vai transitar em julgado. E aí você já começa a execução definitiva dos 90 mil. Só que aí o que aconteceu? A parte contrária não deixou de recorrer, ela interpôs o recurso. Em 8 dias foi lá e interpôs o recurso como era o esperado. Aí você parou e pensou, tudo bem, não transitou em julgado. Essa questão vai ser levada ao TRT para análise. Quando você for intimado para apresentar contra-razões, você vai poder utilizar do recurso adesivo. Nesse prazo de contra-razões, você vai poder apresentar o seu recurso ordinário adesivo. O que você está pedindo nesse recurso ordinário adesivo? Para aumentar a condenação de 90 para 100. Ó, você vai pegar carona no recurso da outra parte. Você que não queria recorrer vai pegar uma carona para ver se melhora a sua situação. Então veja que este recurso adesivo, ele vai ser apresentado, ó, no prazo de contra-razões. Tranquilo? Mas vejam, nem todos os recursos podem ser interpostos dessa forma adesiva. Nem todos eles admitem essa interposição de forma adesiva, só são 4. A gente tem que saber por quê, porque eles estão na súmula 283 do TST e lá no CPC também são 4 outros. Então a gente tem que tomar cuidado aqui. Os recursos no processo do trabalho que podem ser utilizados de forma adesiva são o RO, do meu exemplo, então o recurso ordinário, o recurso de revista, o agravo de petição e o recurso de embargos para o TST. Então a gente tem ali o recurso ordinário, o recurso de revista, agravo de petição e recurso de embargos, não é o recurso de embargos de declaração, não, embargos ao TST. O que eles gostam de fazer em prova? Trocar agravo de petição por agravo de instrumento, por exemplo. E aí não, agravo de instrumento não admite essa forma adesiva, é o agravo de petição. Temos que conhecer, temos que lembrar desses 4 recursos aqui. E aí depois, ó, o que eu anotei aqui com base na súmula também? A matéria pode ser diferente do recurso principal. A matéria tratada no seu recurso adesivo pode ser diferente daquela tratada pelo recurso principal. Ou seja,
Pode ser que o RO da parte contrária trate de dano material. O seu RO não necessariamente precisa tratar de dano material. Pode ser de dano moral. Não tem problema nenhum. A matéria tratada nos recursos pode ser diferente. No principal, dano material. No adesivo, dano moral. Não tem problema nenhum. Ok, galera? A matéria pode ser diferente. Esse é um resumo bacana que a gente tem aqui do recurso adesivo. Pode ter certeza, se cair alguma questão sobre ele, a resposta estará aqui nessa súmula 283. O que eu trouxe para vocês agora? Na tela, liquidação de sentença. Liquidação de sentença, um ponto importante aqui, alterado pela reforma trabalhista, que as bancas gostam, que a FGV pode trazer para vocês aqui. Eu vou falar da liquidação por cálculos, que é a mais comum no processo trabalho. Primeiro passo aqui, ó, pegar o artigo 879 da CLT. Esse 879 da CLT vai tratar num primeiro momento, vai falar num primeiro momento sobre as modalidades de liquidação. Dependendo da situação, a gente vai utilizar a liquidação por cálculos, que é a mais comum, e pelo próprio nome, a gente faz só apresentação e discussão sobre cálculos. A gente pode ter a liquidação por arbitramento, que é aquela em que é necessária uma perícia, uma prova técnica, porque é uma situação mais controversa, mais complexa. Então, temos a liquidação por cálculos, a liquidação por arbitramento e temos também a liquidação por artigos, em que eu tenho que trazer e provar fatos novos, ok? A mais importante para a gente, dentre a liquidação por cálculos, arbitramento e artigos, é a liquidação por cálculos. Por quê? É a liquidação do dia a dia. É a liquidação que você, futuro advogado trabalhista, vai lidar nos seus processos. Em síntese, se a gente fosse aqui fazer uma apertada síntese, o que nós teríamos? Uma parte apresenta os cálculos, a outra parte apresenta ali a impugnação, demonstrando o eventual erro no cálculo. O juiz geralmente manda para a contadoria, para o contador do juízo verificar ali e dizer qual é o valor correto para o juiz depois homologar. Vejam que são só cálculos. Eu apresentei os meus cálculos, a parte contrária impugnou, o contador do juízo falou qual era o valor correto e o juiz homologou, decidiu qual é o valor correto para ele. Então eu iniciei falando, ó, tenho direito de receber 100 mil reais. A outra parte falou, não, ó, nos meus cálculos está dando 60 mil. O contador do juízo falou o seguinte, ó, nem um nem outro, ó, o valor correto para mim é 85 mil reais. O juiz vai analisar e aí provavelmente vai concluir pelos 85 mil reais. Valor encontrado pela contadoria do juízo, ok? Em apertada síntese seria este o procedimento da liquidação. Só que a gente tem que tomar cuidado aqui com alguns detalhes. Eu falei, por exemplo, que eu apresentei os cálculos de 100 mil, você apresentou uma impugnação com seus cálculos falando em 60. Olha o que acontece. Depois da reforma trabalhista, nós passamos a ter a intimação obrigatória das partes. O parágrafo 2º deste artigo foi alterado para falar, ó, intimação obrigatória agora. Mas antes nós não tínhamos essa intimação obrigatória, não. Era facultativa, o juiz podia ou não apresentar. Então agora não, intimação obrigatória. E vejam que a parte sendo intimada, ela pode apresentar manifestação. Quero apresentar manifestação. Qual é o prazo que eu tenho? 8 dias. Manifestação da parte em 8 dias. Antes da reforma, eu tinha prazo de 10. Reduzimos, 8 dias. Então, quer apresentar manifestação? 8 dias. Bruno, não quero apresentar manifestação. Ou então perdi o prazo de 8 dias. Consequência. Olha aqui, ó. Consequência processual, preclusão. Haverá preclusão. Se não houver apresentação de manifestação
em 8 dias teremos preclusão e você não poderá posteriormente discutir esses valores. Lá na frente você vem aqui, licença, né? O valor está errado. Ó, nada, não pode discutir. Por quê? Porque lá na hora que você tinha que falar, que você tinha que apresentar a manifestação nos 8 dias, você não fez. Então, ó, preclusão para você, tchau, ok? E agora, ó, intimação obrigatória da União. Isso daqui continua a mesma coisa. As partes e a União têm que ser intimadas obrigatoriamente. Só que olha o detalhe do prazo aqui na tela, ó. A parte tem 8 dias, a União tem o quê? 10 dias. A parte sofre preclusão, a União também. Cuidado para você não proteger demais a União. Tem preclusão para a parte, tem preclusão para a União também. Não proteja demais a União. Bruno, não estou lembrando por que a União entra aqui nesta liquidação. Qual que é o interesse da União? A União é credora previdenciária. A União que vai receber o INSS dessa história aqui, a contribuição previdenciária incidente neste processo. Então, a parte que apresentar os cálculos de liquidação tem que incluir nestes cálculos o valor devido à União, a título de contribuição previdenciária. Ou seja, a parte diz quanto é devido a ela e quanto é devido à União. Então eu digo que você me deve 100 mil reais. E digo que você deve também 20 mil para a União a título de contribuição previdenciária. O valor total será 120 mil, 100 mil meu, 20 mil da União. Da mesma forma que eu tenho interesse em analisar os cálculos para saber se eu tenho ou não o direito a 100 mil, a União teria também interesse de verificar a parte dela relacionada à contribuição previdenciária. Perfeito? E aí nós vamos agora para o último esqueminha aqui de desconsideração da personalidade jurídica, artigo 855A da CLT, que foi inserido também pela reforma trabalhista. Mas para ajudar, o que fez o legislador? Trouxe o procedimento praticamente todo lá do CPC. Puxou o procedimento todo do CPC. Então você que também está estudando processo civil, verá aqui que é o mesmo procedimento. Tanto que, ó, vem comigo, tanto que no artigo 855A da CLT, você vai ver que ele remete aos artigos 133 a 137 do CPC. Manda aplicar no processo do trabalho os artigos 133 a 137 do CPC. E aí, trazendo esses artigos para a nossa realidade, nós temos aqui o seguinte, ó, a necessidade de intimação para manifestação do sócio em 15 dias. Então, eu tenho que intimar o sócio aqui, eu tenho que intimar o sócio para ele apresentar manifestação em 15 dias. E vejam que há ampla possibilidade de produção de provas. Vamos produzir a prova aqui, o sócio tentando demonstrar que não é hipótese de desconsideração para depois o juiz julgar. Pode ser que o juiz decida pela desconsideração ou não. E essa decisão ela é fundamental aqui. Por quê? Porque se tem decisão, logicamente a gente pergunta, cabe recurso? Cabe ou não recurso? Resposta preferida do aluno de direito, depende. Depende do momento em que nós tivemos aqui essa decisão. Se a decisão ocorreu no processo de conhecimento, anota aí, não cabe recurso. Se for no processo de conhecimento, não cabe recurso porque é decisão interlocutória. Você sabe que de decisão interlocutória não cabe recurso. Então, se foi proferido no processo de conhecimento, não cabe recurso, é decisão interlocutória. Se for no processo de execução, Bruno, eu lembro que tem um recurso que cabe de decisões na execução. Qual é? Agravo de petição. Então, pode anotar aí. Se foi no processo de execução, cabe o agravo de petição. Se foi no tribunal pelo relator, rapaz, ó, lembrei que tem um recurso que cabe de decisões do relator. Qual é? Agravo interno, anota aí. Se foi no tribunal pelo relator, cabe
agravo interno. Ok, galera? Muito cuidado com essas informações da desconsideração, pode ser um tema levado aqui para a sua prova. E aí nós finalizamos a teoria, já me chegaram aqui as perguntas. Tem pergunta do Baltazar, do Donizete, do João Mario, Maria Eduarda, Pedro e Ana Cristina. Vamos aqui responder as perguntas que chegaram aqui. Ó, Baltazar Zimmer. Forte abraço, obrigado aí pela presença, pela audiência. Então, ó, professor, ocorrendo o arquivamento pela falta do reclamante, também ocorre a perempção. Quem deverá pagar as custas do processo? Ó, vamos inverter. Quem paga as custas do processo nessa hipótese? Vai ser o reclamante que faltou à audiência. O artigo 884 da CLT fala que na ausência do reclamante, arquiva e ele é condenado ao pagamento das custas. Também vai ocorrer a perempção. Aqui a gente tem que verificar o seguinte, que a perempção ela vai ocorrer quando houver a falta à audiência em dois processos. Então eu ajuizei a primeira reclamação, faltei à audiência, arquivou. Paguei as custas, ajuizei novamente, faltei à audiência de novo. Perempção. Arquivamento, condenação em custas, mais perempção, lá do artigo 732 da CLT. Então, a ausência à audiência gera a perempção, mas tem que ser duas vezes em dois processos. Ok? Donizete Leandro, vamos lá, meu amigo Donizete. Na concentração de atos processuais, como fica a situação do pedido de perícia? Ó, excelente pergunta. Por quê? Se houver pedido de perícia, a gente vai quebrar a regra da concentração. Então, vejam, houve o pregão, chegamos. Tem acordo? Não. Apresenta a defesa, se for verbal ou se for escrita, já estará no processo. Se o juiz verificar que é hipótese de perícia, o que ele vai fazer? Ele vai deferir a perícia, vai nomear o perito e vamos para casa. Ou seja, não teremos mais os demais atos. Por quê? Porque agora nós vamos esperar a perícia ficar pronta, o laudo pericial ser apresentado para depois caminharmos. Essa é uma hipótese típica e a mais comum de fracionamento da audiência, Donizete. Então, na hipótese de perícia, a gente fraciona a audiência obrigatoriamente, tá bom? João Marinho. Quem paga se houver a necessidade de perícia na parte de instrução do processo? Olha, ponto importante, João. A gente sabe o seguinte, que o juiz ele não pode determinar os honorários periciais prévios. O juiz não pode determinar que se faça o depósito de alguma quantia prévia. Por quê? Nós teremos a prova pericial sendo paga ao final. E quem vai pagar ao final? Aquele que for sucumbente no objeto da perícia. Aquele que for sucumbente no objeto da perícia. Então nós vamos ver quem perdeu o pedido relacionado à perícia, João. Então, quem perdeu o pedido relacionado à perícia foi o reclamante? O reclamante paga os honorários periciais. Foi o reclamado paga os honorários periciais. Ok? Maria Eduarda Raeli. Professor, se o reclamado for tido como revel, poderá ele entrar com RO? Pode, inclusive esta pergunta da Maria Eduarda, ela já caiu recentemente na prova da OAB. O revel pode entrar com RO, pode interpor RO, pode. O revel, ele pode comparecer ao processo e praticar os atos. Ele só não pode praticar atos que já foram praticados, mas para frente ele pode sim realizar. Então, mesmo o revel, ele pode sim interpor recurso, pode interpor o RO da sentença. Isso caiu recentemente na prova da OAB nos últimos exames, ok? Pedro Lombello. Espero que seja assim. Vamos lá.
Professor Bruno, como ficará a situação do sucumbente que está sob a gratuidade de justiça e possui créditos no processo? Ele pagará custas e honorários com este valor? Houve mudança nesse sentido, pagará com este valor. Então, vejam que eu possuo créditos no processo, eu pagarei custas, honorários com este valor. Somente se eu não tiver créditos nesse processo, se eu não tiver créditos em outro processo, é que a União arcará com o pagamento dos honorários, ok? Isso está explícito na CLT. Então, se ele tem créditos, ele paga com os créditos daquele processo. Se não tiver nesse, tiver em outro, ele paga com o crédito do outro, ok? E aí a última questão, a última pergunta, Ana Cristina Viana. Professor, você pode explicar novamente sobre os efeitos substitutivo e regressivo? Claro, Ana. Vamos lá, efeito substitutivo. Você vai pensar o seguinte, aqui nós temos a sentença foi proferida. Você interpôs o recurso ordinário. Esse recurso ordinário foi admitido e foi julgado. Foi proferido um acórdão julgando o mérito deste recurso ordinário. Esta decisão, esse acórdão, vai substituir a sentença. Agora a decisão que vale é o acórdão. Agora a decisão a ser futuramente executada é o acórdão. Então a gente tem a substituição da decisão recorrida. Já o efeito regressivo é a possibilidade que o magistrado tem, o magistrado que proferiu a decisão, tem de reconsiderá-la. Então, o magistrado proferiu essa sentença. Ok, você veio, Ana, e interpôs um recurso. O juiz, ele pode reconsiderar a decisão, torná-la sem efeito, vai depender do recurso. Se o recurso tem ou não efeito regressivo. O exemplo dado foi aquele da sentença terminativa. Então, imagina que você, Ana Cristina Viana, você é a juíza do trabalho. Você proferiu uma sentença extinguindo o meu processo sem resolução do mérito. Vou aproveitar a pergunta do Baltazar, que falou de perempção, então você extinguiu o meu processo, arquivou, extinguiu sem resolução do mérito, falando que havia perempção, que eu não tinha respeitado o prazo de 6 meses da perempção. Eu falei, a doutora Ana tá maluca. Vou interpor o recurso ordinário. Você lê o meu recurso ordinário e fala, rapaz, Bruno tem razão, errei, não era para reconhecer perempção neste caso aqui. O que você vai fazer? Você vai reconsiderar a sua sentença, você vai tornar sem efeito a sua sentença. Ou seja, o meu RO teve efeito regressivo, possibilitou a sua reconsideração. Mas, como eu disse, para o RO isso é excepcional. É só se a sentença for terminativa, só se a sentença tiver determinado a extinção sem resolução do mérito. Ok, galera? Muito obrigado aí ao Baltazar, Donizete, João, Maria Eduarda, Pedro, Ana Cristina, pelas perguntas, pela participação. Obrigado todo mundo aí, galera. 11h05, já todo mundo aí cansado já, mas valeu pela presença. A gente está com mais de 2.000 ainda. Temos quase 2.000 aqui, 11 da noite. Então, muito obrigado. Me perdi aqui perdi. Então, achei. Muito obrigado, galera, pela presença. Continuem aí na nossa maratona. Amanhã tem aula de questões, uma aula bacana, questões de todas as matérias. E ao longo da semana também teremos aula toda noite aqui no Saraiva, a prova no nosso YouTube. Tá bom, galera? Bom descanso, tudo de bom e até mais. Valeu!